nos conta que Ele é o Criador de todas as coisas. Alguém sabe quem é o Criador de todas as coisas? Deus, muito bem. Estou vendo que aqui só tem criança que gosta de ler a Bíblia, não é verdade? Irmãos, a Bíblia nos conta no capítulo 1 de Gênesis como tudo começou. Vocês sabiam que a terra era sem forma, vazia e escura? Vamos fazer o seguinte: feche os olhos por 2 segundos e depois vocês abrem. Vamos lá? Vocês conseguiram enxergar alguma coisa? O que vocês viram? Tudo escuro, não é verdade? Então assim era a terra. Tudo era escuridão. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Criador de todas as coisas, o maior que todo mundo, decidiu criar tudo apenas com o seu poder e a sua voz. E assim Ele fez. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele separou a luz das trevas. A luz Ele chamou de dia, e as trevas Ele chamou noite. Imagine só, crianças, com apenas uma palavra, o Senhor acendeu a luz no mundo. No segundo dia, Deus separou as águas. No segundo dia, Deus separou as águas de cima, formando as nuvens. Levanta um pouquinho a imagem. Isso. No segundo dia, Deus separou as águas de cima formando as nuvens e as águas de baixo, né, formando ali os mares e os rios. No terceiro dia, vocês percebem que no segundo dia a terra era só água, não é verdade? No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar. E o ajuntamento das águas Deus chamou de mares. E a porção seca Deus chamou de terra. E Deus encheu a terra de plantas, de árvores frutíferas e bons frutos. Crianças, sabe aquela fruta bem gostosa que você gosta de comer? Quais são as frutas que vocês gostam de comer? Melancia, uva, maçã, morango, banana. Todas essas frutas, melão, todas essas frutas foram criadas pelo Criador. Amém? No quarto dia, Deus criou os luminares. Deus criou os luminares, o sol, que é o luminar maior para governar o dia, e a lua, o luminar menor para governar a noite. E Deus também fez todos os planetas e as estrelas. Alguém aqui já tentou contar quantas
mesmo Adão e Eva tendo feito isso e desobedecido a ele, Deus tinha um plano muito lindo. Alguém sabe que plano é esse? Para que eles pudessem se reconciliar com Deus. A salvação. Amém. Só criança que lê a Bíblia, olha que bênção. Deus então já tinha um plano, que era o plano da salvação. Pode sentar, tá?
Jesus, o que é que ele faz? Ele limpa, nos perdoa, não é verdade? Agora vamos para o grupo aniversariante. O que acontece quando aceitamos Jesus como nosso Salvador? O nosso coração fica como? Fica ali, cada vez. Qual o nome da árvore que Deus falou que não podia comer do fruto? Muito bem. Só criança que lê a Bíblia. Crianças, o que é pecado? O que é pecado? Sabe, desobedecer. Como já ganhou, vou dar um pra ele, tá bom? Mas você também, tá de parabéns. Agora para as crianças aqui no meio. O que foi que Deus usou para criar todas as coisas? Ele usou duas coisas. O que foi? O que foi que Deus usou para criar todas as coisas? Ele não precisou de sucesso, e da sua voz, do seu poder, não. A última pergunta para as crianças aqui no meio. Quando Jesus entra no nosso coração e remove toda a sujeira do pecado, o nosso coração fica que cor? Não. Que cor? Branco, né? O coração fica branco. E aqui eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, ao pastor, como eu falei, a toda a direção. E aqui eu quero agradecer ao Senhor e você que ainda não decidiu se entregar para Cristo. Hoje também é noite de salvação. Será que vocês, pais, se seus filhos praticassem as mesmas atitudes que vocês, será que vocês sentiriam orgulho? Aleluia, glória a Deus. Que nós viemos fazer uma autoanálise. Nossos filhos viessem praticar aquilo que nós praticamos. Será que nós estamos ensinando aos nossos filhos o caminho do céu? Aleluia, glória a Deus. Então que nós venhamos a refletir nessa noite, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais forte é para Jesus. Que festa linda, irmão. Que festa bonita. Ah, olha, agora eu vou colocar para correr. Irmãos, Rose, parabéns, Rose. Surpreendeu. Eu esperei abrir a Bíblia e pregar e dar conselho. Foi completamente diferente. Muito bom mesmo. Direto pro coração das crianças. Superou. Para mim foi uma surpresa muito grande e agradável. As crianças gostaram? Sim! Agora tem notícia para vocês aí. A tia Ana Lúcia, que é a dirigente das crianças, disse que as crianças fiquem tudo no seu lugar e os